A identidade do psiquiatra da infância está decidida, a gente já pode ir embora. O emblema é o mico-leão dourado, escrito assim. Isso é atribuído ao autor Chico Assunção. Aqui o mico, aqui escrito que não é, né? Deixa eu Não, aproveite antes que acabe. Mas tem em latim. Esse vai ser o emblema, segundo o Chico. Aproveite enquanto que acabe. E agora, como disse o Dr. Gonk, então, as formas orais, desde anais. Vira mais com a personalidade geral. para usar a frase do pai de Loreto, orais e fálicos. Vamos fingir que a gente vai trabalhar. É o seguinte, a gente estava pensando em sugerir, e eu estou com bala na boca ainda, com a vela. Você está pensando em sugerir a gente juntar. Você está remédio? Juntar as duas coisas da parte da tarde numa só. Que é essa questão da formação, e ao mesmo tempo ir discutindo o resultado, né? Essa plenária. E a gente vê essa questão de formação, etc. O tema que a Sônia vai apresentar é a formação, o título. O tema da mesa é a formação, o título, a pesquisa. E a Sônia vai falar sobre a formação acadêmica. Então, a preocupação minha foi assim, se nós conseguimos imaginar o que seria a identidade, a gente poderia propor formar o que e para quê. Porque só a partir daí, então, eu separaria em algum. A formação que eu vou colocar seria a formação, no sentido assim, de uma residência, vamos dizer, médica, que dê a possibilidade de ser considerada como um programa mínimo para se propor um psiquiatra infantil. Lógico que, veja, em termos de formação psicoterápica, nós temos já núcleos de formação muito antigos e muito bons. Quer dizer, eu vou fazer uma separação, porque é na residência, tanto de psiquiatria infantil, que eu vou propor, como na residência de adultos, não tem uma formação psicoterápica. Ninguém vai entrar lá para sair psicanalista ou vai sair psicoterapeuta. Ele pode ter noções para começar a trabalhar. Né? Então, eu vou separar muito bem. Quem vai fazer formação vai procurar o Instituto, vai procurar o PROGEP, vai procurar o IPA, qualquer outra possibilidade para ser psicoterapeuta como é nos adultos. Não tem outro jeito. Porque senão a formação se estenderia muito. Né? Então, vou formar o quê? Eu imaginei formar um psiquiatra infantil clínico, como é a proposta da residência de adultos. Mas para quê? Porque, veja, se eu vou formar uma pessoa, tem que ter uma demanda. Né? Dizem que tem a demanda. Mas, no momento, não há. Em termos legais, vamos dizer, alguma. Por quê? Porque não existe uma especialidade, vamos dizer, ainda estabelecida. Já existe a especialidade nossa, a BNEP já fez o convênio, já assinou, é mérito da BNEP ter conseguido isso, existe a especialidade, mas ainda o Conselho Regional não aprovou. E segundo o Código de Ética, ninguém pode fazer uma especialidade médica se não for apto. E a maneira de nós sermos aptos seria ser o reconhecimento da BNEP, que legalmente está incumbida disso. Então, quer dizer, eu acho muito importante esse papel da BNEP, porque é ela que vai normatizar como é que o Conselho Regional vai considerar nós os especialistas de psiquiatria infantil.
Isso foi toda uma luta que a Amélia provavelmente vai contar. E está na mão da BNEF e está muito bem, graças a Deus. Logo, logo, o Conselho Regional, porque não tem porquê, porque o federal já reconheceu, vai referendar. Porque se eu quiser agora tirar o título e ir lá no Conselho Regional falar que eu sou psiquiatra, eu não posso. Mas eu tenho o reconhecimento pelo Conselho Regional do meu título de psiquiatra. Algumas residências já são credenciadas, né, nos adultos, e você entra direto com esse título e é dado pela instituição, pela excelência da instituição. Foi o que aconteceu comigo. Acabei a residência no servidor de psiquiatria, né? Fui lá, automaticamente foi lá para o MEC, para reconhecido, referendado. Eu imagino uma condição assim, tem que ter uma instituição que dê uma formação ou um local, ou alguém reconhecido como apto, né, a dar essa formação. Lógico que pode ser na universidade, pode ser numa instituição qualquer, poderia ser até a BNEF fazer um programa e ser ela que concedesse isso, sei lá, qualquer. Mas tem que ter esse aspecto legal, porque senão não existe. Né? Eu não posso responder por uma especialidade que eu não tenho. Então, só que se eu fizer tudo isso, eu preciso ver o mercado de trabalho. Quer dizer, existe em tese o mercado de trabalho, mas quando eu fui fazer concurso para ser médica no servidor, foi geral, não é específico. Quando eu fui fazer para pós-graduação, foi geral. Quando eu fui lá para docência, tentei ser docente da USP, foi geral. Quer dizer, eu nunca pude falar, olha, eu vou viver de psiquiatria infantil, economicamente falando, só de psiquiatria infantil, e também não pude falar que eu ia ser psiquiatra infantil, porque não tinha amparo nenhum. Da onde eu me auto-identifiquei, né? Então, o que eu fiz? Para caracterizar na universidade essa minha formação, eu me submeti a uma pós-graduação, quer dizer, uma residência médica, depois uma pós-graduação, fiz uma tese de doutoramento em psiquiatria infantil, que eu queria caracterizar um título universitário, né, para me referendar. Daí a BNEF, logicamente, pelos anos, por tudo, me concedeu o título de tá. Mas ainda não posso ir lá no Conselho Regional de referendar. Então foi a maneira. Agora, lógico, teve a formação pessoal, estuda, faz cursos, tudo, mas tudo porque eu quis, porque eu queria trabalhar com criança. Né? Mas eu não tenho um concurso específico para isso. O único lugar que teria um concurso específico no momento na universidade seria o Hospital das Clínicas, que já tem vagas para infantil. Mas nem no meu serviço não tem. O que tem é que as pessoas vão lá, prestam concurso, depois a gente descobre que a pessoa gosta de infantil, faz infantil e vai trabalhar no setor. A maior parte das instituições eu acho que funciona assim. Então, eu precisaria desse amparo. Então, quando eu estive em Belo Horizonte, eu soube que eles estavam pleiteando isso e estavam em vias de conseguir um reconhecimento para uma residência em psiquiatria infantil. Eles foram ao MEC, lógico, eles têm que ser referendados. O MEC fez a proposta assim: ou você tem 2 anos de pediatria, ou você tem 2 anos de psiquiatria. Daí você faz 2 anos em psiquiatria infantil. Eles queriam uma coisa só de psiquiatria infantil. Mas não foi por aí o MEC que colocou isso. Ou uma coisa ou outra. Então seria uma formação de 2 anos de pediatria e mais 2 anos para psiquiatria infantil. Seria uma formação de 4 anos. E aqui também, ou psiquiatria geral 2 anos, e 2 anos aqui de psiquiatria infantil. Uma formação de 4 anos, para quê? Se eu fizer só 2 anos aqui, eu já entro no mercado de trabalho, como psiquiatra. Legalmente estabelecido. Então, por que eu vou mais 2 anos? Só se eu gostar muito de criança, fizer muita questão de ser psiquiatra infantil. Lógico. Mas, por outro lado, ou a pessoa vai ter uma base de pediatria ou de psiquiatria, mas ela tem que ter uma base. Porque imagina fazer psiquiatria infantil em 2 anos.
E a pessoa sair formada, vamos dizer assim, no mínimo, em 2 anos em psiquiatria infantil. Como que vocês imaginam? Então eu imaginei, bom, o que é melhor ou o que é menos mal, né? Ser pediatra, eu abro o leque, todo pediatra teria o direito de se transformar em psiquiatria infantil. Certo? Porque legalmente seria via química. Então, quer dizer, o psiquiatra que fizesse, como que faria adulto e depois ele faria pediatria para depois fazer psiquiatria infantil? Como que ficaria? Lógico, eu sou psiquiatra, eu pensei, não, a melhor seria que fosse aprovado assim. Eu não tive, sabe, eu soube que eles estavam fazendo, mas não sabia qual ia ser a decisão do MEC. Foi em conversa que eles me contaram. E lá eu falei, bom, eu preferia que ficasse com a psiquiatria. Porque, veja, quem faz a psiquiatria vai ver as demências, vai ver os alcoolistas, vai ver as psicoses, vai ver tudo, vai ver a família, ela vai ter uma base que eu acredito que vai dar mais peso para o psiquiatra infantil, né? Não pode ser feito de tal maneira, comprado e tal. Se for pela pediatria, não, ele vai ter que ter toda uma formação pediátrica comum, né, para depois entrar aqui. E daí, 2 anos bem infantil, sem nenhuma base de psiquiatria. Então eu estava torcendo que fosse por essa via. O que eu soube é que foi por essa via e já existe, já está aprovado. Que eu saiba, é a primeira residência de psiquiatria infantil do país. Aonde que é isso? Não é da universidade. Da FEMIG, É da FEMIG, não é da universidade. Então, quer dizer, já existe a especialidade, porque ela já tem um convênio, ela existe como tal, já tem um título de especialista, dado pela FENEC, e já existe uma residência com proposta de formação de psiquiatra infantil. Então, legalmente, já existe a psiquiatria infantil no país. Esse ano acaba de existir um lugar para se formar psiquiatra infantil. Contaram toda, legal, ninguém vai poder ter. Então, eu imaginei assim, para isso eu precisaria ter um programa mínimo. Eu não sei qual é o programa mínimo dele. Por que o HC não é? O HC é uma residência geral que acabou como uma extensão tipo estágio. Não é uma residência nem de psiquiatria infantil. Todo mundo pensa que é, mas legalmente não é. Ela não foi submetida ao MEC para ter todo esse espaço. Então o que eles fazem mesmo é 1 ano de geral e 2 anos de infantil, mas isso aqui é referendado pela universidade. Não é um reconhecimento do MEC. Então ela não existe, apesar de tantos anos de funcionamento. Se não existe legal, então eles estão saindo como psiquiatras, com um estágio em psiquiatria infantil. Bom, isso eu também sou. Porque, veja, na minha época da residência, eu fiz, desde o 2º ano, toda tarde eu ficava na infantil no 2º ano. E no R3, que eu fiz, toda tarde eu passei na infantil. Então, quer dizer, se é estágio, vamos dizer assim, eu também fiz, né? Qual a diferença? Não é residência, né? Fizeram essa ponte. Então, o único lugar mesmo é Belo Horizonte lá. Então, já existe. Eu acho que realmente é difícil, porque a formação sempre foi por investimento pessoal, né? Os mais velhos estiveram no exterior, trouxeram, estudaram, lutaram, a gente viu toda a luta deles, né? Fizeram grupos de formação, dão boa formação, não tenho dúvida nenhuma, mas não existe em termos de um lugar que eu falo, vou sair psiquiatra infantil, agora existe. Agora, para isso, precisa alguém se preocupar com o currículo mínimo. Esse alguém, eu acho que deve ser a PENEP. No momento, ela é legalizada para isso. Então, ela devia colocar os parâmetros, qual seria o mínimo para se saber psiquiatra infantil. Alguém vai ter que dar as bases para o MEC. Porque tem que ter um controle na qualidade de saída dos profissionais. Isso eu acho que vai ser papel da associação. Então, nesse sentido, eu acho que uma associação que preze pelo cuidado da especialidade, ela tem que existir.
Estou colocando a BNEP porque realmente a BNEP que tomou a frente para isso está levando. Né? Porque, lógico que a Amélia vai contar, já houve flertes de outras especialidades, mesmo a pediatria, ela podia tentar pegar aqui, né? Não pegou, saiu pela psiquiatria, pelo menos lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que a nossa preocupação seria essa, um programa mínimo. O programa mínimo, todo mundo imagina, eu acho que ninguém vai ser contra, teria que ter uma base, no mínimo, um estudo de desenvolvimento. Agora, qual é a linha de desenvolvimento? Daí fica para cada instituição, mas tem que ter. É o que falta na formação do psiquiatra de adulto. O psiquiatra de adulto entra, pelo menos lá no meu serviço, entra para os ambulatórios, entra para as enfermarias e tal, mas se você vai pensar, eles não aprendem desenvolvimento. E quando a gente pega o residente quase no fim da residência, né, de adulto, você tem que ensinar todo o desenvolvimento infantil para ele ter condição de começar a atender uma criança. Lógico que se fosse uma residência de 4 anos de psiquiatria infantil, eu poderia fazer tudo isso acoplado, né? Talvez eles façam isso. Começa no primeiro ano de desenvolvimento, não sei. O programa, infelizmente, eu não tive. Eu devia pedir para mim o programa, para a gente ter uma ideia do que eles procuram, né? Nem me ocorreu, né? Mas eu acho que é a nossa função decidir como seria o psiquiatra infantil. Teria que ter base de desenvolvimento, teria que ter noções de psicofarmaco, teria que ter noções de psicoterapia. No mínimo, a psicoterapia breve. No mínimo. É o que eu estou tentando fazer com os meus residentes a nível de adulto também. Toda a interconsulta, a base terapêutica não farmacológica e tudo, né? A base, vamos dizer assim, psicoterápica, eu estou fazendo na linha da psicoterapia breve, porque outro tipo de orientação é muito difícil se você tem uma restrição na internação. Mas ele sai com uma possibilidade de trabalhar como psicoterapeuta, pelo menos breve. Então, teria que ter noções de psicoterapia, noções de psicofarmacologia, teria que ter desenvolvimento, teria que ter, logicamente, aí que fica, o meu medo é que a gente comece a exigir desse profissional uma coisa mínima que seja tão grande que ninguém queira fazer. Porque daí não é o mínimo, daí você vai, se sociologia precisa isso, precisa aquilo, daí Deus me livre, eu não faço. Porque isso vai ser ao longo da vida dele, mas tem que definir um programa mínimo. O que seria o psiquiatra infantil, que acabaria essa residência, iria para o conselho, pediria para a BNEP o título e fosse determinado. Então é isso que eu queria colocar. Agora veja, só aí que nós vamos ter concursos específicos, porque se não existe legalmente a especialidade, como que eu vou querer selecionar o psiquiatra infantil? Não tem o padrão. Quer dizer, não dá. Então não adianta eu chorar. Até eu acho que uns bons anos para frente, eu vou ter que me submeter a tudo quanto é concurso como se fosse psiquiatra. Ponto. Só que eu sei um pouco mais, porque eu sou obrigada a saber a psiquiatria geral, e isso me ajudou muito, gente, realmente ajudou, porque senão eu não teria passado nos meus concursos. Me ajudou na universidade, né? Mas é só a partir daí que eu posso cobrar. Eu tenho que ter um padrão. E eu acho que eu mesma, não sei se eu ainda pego concursos específicos. Vamos dizer, o Chico vai fazer a lei de docência, lógico, o esquemão dele é para os adultos. Quer dizer, quem sabe eu pego algum concurso na minha vida. Em função disso, logicamente, vai ter as cátedras. Vai ter não é só os concursos, mas vai ter toda a vida universitária voltada para a psiquiatria infantil. Só a partir daí que alguém pode dizer que eu quero uma cátedra em psiquiatria infantil. Porque vai existir a especialidade. Então, quer dizer, eu não sei se eu fico otimista ou pessimista, porque até ontem eu era muito otimista. Eu achava que nós estávamos indo assim, ó, porque já tem todo o amparo legal, tem toda a possibilidade de ter, veja, daqui a pouco os serviços começam a pedir, ó, eu quero uma cadeira de psiquiatria infantil, né? Então eu estava achando, ó, tá indo bem comigo, né?
Só que depois que a turma comentou, eu pensei, bom, realmente nós somos poucos, não está definido, está toda essa situação. Mas eu estava sendo otimista, realmente. Eu acho que se começou com o Krinsky e com a AI, e hoje nós somos 50, embora poucos, quer dizer, multiplicou. Quer dizer, e não extinguiu ainda. Agora o amparo legal vem vindo por aí. Agora, se não definir a identidade no sentido do papel inclusive, nós vamos se perder. E o psicólogo, tudo vai ser por aí. Então é mais ou menos isso que eu... Agora veja, é também a pesquisa, né? Quer dizer, o psiquiatra brasileiro, né? Escreve pouco, mas ainda escreve. Mas o psiquiatra infantil escreve muito menos. Nós não temos uma ventilação. O Chico bolou aí um livro, né? E está saindo mais um livro de psiquiatria infantil, quer dizer, revistas de psiquiatria infantil são poucas, quer dizer, a divulgação do trabalho nosso é muito pequeno, realmente, e a maior parte fica dedicada mais aos consultórios, né? Não à vida acadêmica, então não tem essa cobrança, porque você fica no consultório particular, quando você vai cobrar a legalização da especialidade, é só via universitária. Ou associação, né? Não tem outra. E a pesquisa é necessária. Veja, à medida que eu fiz a minha tese, eu apareci em alguns lugares, descobri que eu existia, né? Aquela coisa, o Chico. Então, sem querer, acaba o poder na vida universitária por causa disso, porque é a maneira que divulga que eu estou trabalhando, porque eu trabalho no consultório, não aparece, se não é divulgado. Então, nós não temos também, assim, por enquanto, uma revista de peso no país, né, que vai publicar os nossos trabalhos. E de boa qualidade para falar, não, o psiquiatra infantil é sério, ele pesquisa, ele estuda, porque nós temos formas de não estudar, de não ser sério, de não saber metodologia, de não, né, toda aquela coisa. A pesquisa é importante nesse sentido. Pesquisa pode ser clínica, como eu fiz, não precisa ser, né, o rato, né, pode ser pesquisa clínica. Mas é uma maneira da gente existir frente à medicina, frente à vida universitária. Agora, é difícil, porque, segundo o que dizem, a cada 5 anos, metade do nosso conhecimento está desatualizado. Todo o conhecimento médico todo. Metade dele, ele é refeito a cada 5 anos. Tamanha a produção enorme do mundo todo. Quer dizer, vai ser muito difícil a gente se atualizar em várias áreas. Vai ter que realmente começar a funilar. E acaba na coisa da especialidade. Porque corre o risco da gente perder a visão de todo. Mas daí é questão do que vai acontecer daqui para frente. Não depende da gente. Mas de repente, daqui 5 anos, vai ter gente fazendo só psiquiatria infantil, ou daqui 10 anos. E vivendo disso, né? Em função de tudo isso que eu coloquei. E vai ter que ser, porque cada 5 anos muda, você não tem vida hábil para ficar estudando outras coisas, não sei a sua área. Né? Coisa de louco. Então é isso, eu queria pôr assim, pôr em discussão, agora vem aí o que vocês acham, e se eu estou certo, se eu não estou certa, o que vocês acrescentam, como vocês gostariam que fosse esse psiquiatra infantil, para sair alguma coisa da reunião nossa. Eu queria pedir para o Marcos falar sobre o segundo tema que teria hoje. Só justificar a produção científica e a pesquisa. O que aconteceu? Quando a gente estava organizando, uma das coisas que a gente considerou importante seria convidar os órgãos que financiam pesquisa, né, para participar e dar as diretrizes, ou pelo menos a intenção que eles têm de pesquisa em psiquiatria da infância. E daí fala, interessante, que eu acho que é uma coisa até para a gente estar discutindo, é que na verdade nem laboratório se interessou em participar, sabendo que aqui estaria laboratório de neurologia, a nata da psiquiatria infantil. Só tem nada. Então, eles acabou de ter o Congresso Mundial, foi uma correria através dos grants lá para clozapina e risperidona, né? Tá todo mundo disputando quem que vai bancar, né? Assim, na Santa Casa a gente conseguiu, vai estudar risperidona, assim, mas os laboratórios ficam correndo atrás da gente, e as pessoas correndo atrás deles para conseguir isso daí. E aqui tinha um monte de gente para poder
está discutindo com o laboratório, ou para eles fazerem esses estudos, né, com coisas complicadas. Por exemplo, o estudo da clozapina tem um centro-americano fazendo que está precisando de agregados para poder estudar a clozapina em criança com menos de 13 anos, né, com adolescente, pré-adolescente. E os laboratórios não se interessam, ou pelo menos não se interessaram por estar nem expondo quais seriam as diretrizes dele. Então acho que isso é uma coisa interessante que no fundo a gente está, em termos de mercado, está bem defasado. Aí Eu fui convidado, mas ninguém quis vir. E para finalizar o começo desse debate, a Amélia Vasconcelos vai falar sobre o quê? Posso passar? Bem, O título é o final. o título é o final. Eu acho que eu vou começar falando sobre a formação. Veja, ontem eu coloquei aqui um pouco qual foi assim, o meu longo caminho para poder tentar me formar para estudar aqui infantil. E eu ainda acho que estou em formação, depois de 38 anos trabalhando na área. Tá? Porque é evidente que a nossa formação nunca termina. Agora, pelo menos aquilo que você está trazendo, né, um programa mínimo, né, eu acho que eu consegui cumprir. E foi exatamente pensando nisso que eu organizei um Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia da Infância e Adolescência. Eu confesso para vocês que a minha ideia inicial era fazer um Instituto de Psiquiatria Infantil, com atendimento, com ensino e pesquisa, inicialmente. Mas do ponto de vista objetivo, sabe que no Brasil é muito difícil a gente conseguir manter instituições. Podia ler que chega. Então, quando eu fiz o plano muito bonito daquilo que eu achava que eu deveria ser uma formação de psiquiatra infantil e como eu gostaria de ter me formado, eu apresentei o meu plano para um economista e ele estudou e disse economicamente inviável. Então aí murchou. Então eu resolvi, porque eu tinha planejado assim, dentro desse aspecto, então eu resolvi deixar no minimório, que seria uma formação teórica, tentando aproveitar da experiência que cada um tivesse do ponto de vista da prática clínica. E é assim que o meu curso está funcionando há mais ou menos 6 anos, né? E inclusive agora eu estou remodelando tudo, porque também mesmo dessa forma a coisa fica difícil, fica muito na base assim, do sacrifício pessoal e do investimento que os colegas que estão dando aula fazem, e a gente também, para a sustentação desse curso. Né? Então, para dar assim, uma ideia, tem um programa que quiser, se tiver interesse pode ver, esse programa está sendo reformulado. Né? A ideia fundamental da formação, foi como eu coloquei ontem, né, era de dar. Era de dar uma visão mais integrada a respeito do ser humano. Né? Então, seria uma espécie assim, de pós-graduado em psiquiatria da infância, da adolescência e da família. Porque eu acho que a gente não pode falar em criança e adolescente sem falar em família junto. Eu acho que a família está implícita. E a gente também tem que ter um conhecimento a respeito de como funciona uma família. Né? Dando um embasamento biológico, psicológico e social, e através da experiência clínica. Que pré-requisitos aí exigir? Porque nesse curso a gente faz uma seleção. Então, nessa seleção, a gente tem exigido que a pessoa já tenha alguma experiência do trabalho. Porque tem muito recém-formado que tem procurado o curso e a gente sente que eles ficam olhando, então a gente sente que tem aberto muito mais para as pessoas que já têm uma certa experiência. É tal história, a pessoa se forma, acha que está pronto, começa a trabalhar e aí vê que tem muita coisa a aprender. Então é quando ele resolve fazer essa reflexão do que me falta, é que a gente tenta oferecer os cursos. Né? Então a gente tem aceito, então isso eu queria mostrar para vocês, a gente fez um curso que agora inclusive a gente está caminhando mais para essa reformulação, um que a gente chama de curso básico, né? E depois o curso que a gente diz complementar e o suplementar, em que a gente vai ampliando esse conhecimento. Né? Dentro então do programa básico, houve reformulações, eu no início tinha programado para 3 anos, depois eu resolvi transformar em 3 séries, e depois eu resolvi tirar a última série, porque deixei a última série para
entrar no aspecto suplementar e complementar. Então, no programa básico seria o seguinte, quer dizer, o enfoque básico seria a fundamentação teórica e compreensão diagnóstica. Isso seria o ponto inicial, né? E no segundo momento, então, o aprofundamento teórico e a técnica psicoterápica e terapêutica, tá? Na segunda série. Na primeira série, então, a gente incorporou, né, um curso que a gente chama de integração biopsicossocial da personalidade, que a gente tenta fazer, que basicamente é todo o desenvolvimento, mas isso sobre esse tríplice aspecto, o que é o desenvolvimento físico, a que corresponde às, vamos dizer assim, às contribuições teóricas de vários autores dentro de um esquema psicológico psicanalítico, e o que estaria na interação com o ambiente familiar. Então, esse é o produto básico, fundamental. E fundamentos de psiquiatria geral, de psiquiatria geral e infanto-juvenil, de psicossomática, fundamentos de sociologia, fundamentos de neurologia infantil, e a família e o desenvolvimento, dentro dos aspectos fundamentos da sociologia, a família e o desenvolvimento das relações humanas. E ainda dentro dessa primeira série, as técnicas de exame e avaliação diagnóstica, e reuniões clínicas para fazer ver casos e fazer diagnóstico. E dentro dessa atividade também prática, vamos dizer assim, teórico-prática, a observação de bebês e da relação mãe-filho, porque é uma forma de desenvolver a sensibilidade e o treinamento da observação e da sensibilidade. Bom, não vou dizer todo o programa, depois vocês... Na formação teórico-clínica, então, nós buscamos dar uma visão do mundo, da família, do indivíduo, através de vários referenciais teóricos, não fazendo o que a gente chama um esquema, que o pessoal diz, um esquema múltiplo, um esquema eclético, não. Tentar ver quais foram as contribuições básicas de cada autor e de que forma eles se integram. Né? O que Melanie Klein trouxe, o que Bill trouxe, o que Winnicott trouxe, como é que a gente pode ver isso dentro de um esquema referencial teórico. Né? Então, basicamente isso. Em que se levantam hipóteses diagnósticas e se fazem as perspectivas prognósticas através de indicações terapêuticas, né? Vinculadas à criança, ao adolescente e à família. Bom, também a gente avalia o equipamento básico, que a habilitação deve se ter para exercer esta atividade. Né? Os nossos cursos, então, nessa parte, vamos dizer assim, fundamental de formação e compreensão, é aberto para psicólogos, para psicopedagogos, para ciências sociais. Eu tive até dentistas que trabalham com crianças que foram fazer esse curso para compreender um pouco o que é essa criança com as quais eles estão lidando. Né? Agora, o segundo ano, onde entram os aspectos mais específicos psicopatológicos e do aspecto da segunda série, da técnica psicoterápica, isso então fica restrito a psicólogos e médicos. E entra para os médicos dentro do cadeira de psiquiatria infantil também todo o conhecimento da psicofarmacologia. Né? Agora, a gente sentiu nesse período de experiência que foi muito rica essa interação de vários profissionais vendo o desenvolvimento evolutivo em conjunto. Né? A gente também percebeu uma coisa também muito importante em termos da habilitação, que é pontos que eu gostaria de destacar, para haver uma possibilidade de capacitação individual para uma intervenção psicoterápica. Em primeiro lugar, que a pessoa tenha uma certa afinidade com criança e adolescente. Acho que pessoas que só analisam teoricamente não podem fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que ter uma certa afinidade, tem que ter uma capacidade física, uma inteligência de reflexão rápida, porque o trabalho com criança exige que a gente esteja constantemente no processo de regressão e de retomada na nossa condição de adulto, né? E uma capacidade intuitiva, uma boa capacidade regressiva sem perda da identidade adulta, uma boa capacidade continente, que não quer dizer excessiva tolerância nem excessiva benevolência, mas a gente poder ser continente nas
ansiedades que brotam na criança, que a gente vai ter que ser o continente e da família, que a gente vai ter que ajudá-los a trabalhar como ego auxiliar, né? E, sobretudo, a capacidade de aprender da experiência, a capacidade reflexiva sobre o seu próprio trabalho. Né? Então, em termos, então, gerais, seria isso. A terceira série que a gente tinha programado seria um aprofundamento teórico. Na segunda série, nós temos os grupos de estudo de autores básicos, Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bill, né? E de acordo com também o interesse dos grupos em aprofundar determinados autores. Então, na terceira série também entram outros autores e o trabalho, então, já mais específico das técnicas grupais, né? Onde nós incluímos a psicoterapia de objetivo determinado. Isso é uma coisa que eu queria trazer, já falando do que a Sônia trouxe. A gente sempre começa fazendo o que a gente pensa que é uma psicoterapia breve. E depois a gente percebe que essa psicoterapia breve é muito mais difícil, porque a gente trabalhar com a criança mais vezes e não trabalha mais com. É muito mais difícil a gente poder fazer um trabalho de psicoterapia breve, mas é por onde a gente começa. Eu comecei assim também. É por onde a gente começa para depois se perceber que a coisa é bem mais complicada e difícil do que a gente imagina. Né? Bem, então, isso então, quanto ao curso que a gente está desenvolvendo, nós temos tido procura de médicos e de psicólogos, né? Até agora nós conseguimos formar 5, né? Dentro desses 5, 2 médicos, né? E é um curso longo, porque nós transformamos, em vez de fazer um sistema de anos, nós fizemos um sistema de módulos. Então a pessoa vai cumprindo créditos e através do cumprimento desses créditos numa avaliação final, então a gente dá o diploma de que fez o curso do IPE. É mais ou menos dentro desse sistema. Muito bem. Agora vamos ver então em relação ao título de especialista, né? O título de especialista começou por uma iniciativa do Dr. Krinsky, do Dr. Ainho, o LIP, e ele começou, o primeiro concurso que houve foi em Fortaleza, né? Deixa eu me lembrar que ano foi, 1980 e pouco. Não sei precisar para vocês, mas foi em 1980. E aí o grupo fez o concurso, mas não se oficializou o título. Então o título ficou pendurado durante muitos anos. Depois houve uma nova avaliação, que foi em Belo Horizonte, onde houve uma jornada, então uma nova avaliação que as pessoas apresentaram, era um concurso de títulos e de provas, em que se dava o título para pessoas que comprovassem ou um trabalho a nível universitário, de docência, etc., na área específica, como uma tese em psiquiatria infantil, ou que comprovasse 15 anos de experiência clínica em trabalho, num serviço que atendesse crianças e adolescentes. E essa análise de títulos feita então por uma comissão, que naquela época era o Krinsky, o Ainho e o LIP. Então, quando houve um encontro de Belo Horizonte, foi feita uma nova avaliação, né? Então, as pessoas que não cumprissem os requisitos mínimos para ser aprovadas só pelo currículo, então, seriam submetidos à prova escrita e oral. Depois, então, houve uma primeira avaliação em Fortaleza, onde tivemos a aprovação, acho que dos 15, mais ou menos. Depois houve uma em Belo Horizonte, também foi um número pequeno, foram só 6. Depois, quando houve o congresso de psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria em Campo Grande, foi quando se estabeleceu o convênio com a Associação Brasileira de Psiquiatria e com a Associação Médica Brasileira. Então foi definido o convênio, também houve a aprovação de mais uns 3 ou 4 candidatos, foi mais por currículo, não houve concurso. E depois em Belo Horizonte, novamente no Congresso da BNEP, houve também um concurso com um pequeno número, porque inclusive houve muito pouca divulgação. E aí, quando eu entrei na BNEP Nacional, que eu fui secretária-geral, a gente tinha uma cobrança de quem tinha sido titulado e que não recebia o título, que queria saber onde estava o título, gente que já tinha quase 10 anos de aprovação e que não tinha o título. Então aí a gente arregaçou manga, tentou, e aí fui procurar, fui saber, aí
fui entender, e havia todo um problema, porque a atual diretoria da Associação Médica Brasileira, que estava regulamentando a questão de títulos de especialista, não estava assim, queria saber como é que era o governo. Então, teve que fazer todo um novo trabalho, até que culminou com a gente conseguir, aliás, houve o congresso em São Paulo, onde houve o concurso também, né? E foi quando eu realmente entrei na comissão para título de especialista como suplente, em que os titulares eram o doutor Klinsky, o doutor Aim, e era, você já, não era, e era o Lipe, e eu entrei como suplente, né? Então, aí que eu fiquei sabendo dessas dificuldades, e aí depois eu fui eleita presidente da BNF, então foi uma das metas fundamentais durante a nossa gestão, da gente tentar esclarecer isso. Então, a partir desse esclarecimento, então, finalmente, no congresso que houve em Blumenau, nós pudemos entregar os títulos para, quantos foram? 45, se não me falha a memória, 45 titulares, né? E houve concomitantemente um novo concurso, onde se apresentaram 20 candidatos e foram aprovados 15. Então, com isso, nós ficamos com uma população de 63 titulados em psiquiatria infantil, junto à Associação Médica Brasileira, junto à Associação Brasileira de Psiquiatria e junto à Associação Médica Brasileira. E a informação que eu tinha tido, quando nós conseguimos, afinal, regulamentar, que é todo o processo, a gente tem que mandar para o pedido, e vai e volta, e tem que passar em cada uma dessas instituições para avaliação e tudo mais, depois do concurso, né? Aí eu fiquei sabendo que os títulos que deviam ser registrados pelo Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional estava rejeitando, porque não constava a psiquiatria infantil como uma especialidade, né? Então, novas demarches, etc. Então, conseguimos agora que a Associação Brasileira de Psiquiatria está enviando um ofício para a Federação, o Conselho Federal de Medicina, para que informe aos conselhos regionais que esse título tem validade em função desses convênios, etc. Então, é toda uma burocracia que a gente está aí encaminhando, né? E que eu espero que logo seja possível registrar esses títulos, mas dentro do aspecto da validade. Atualmente, então, vai haver um novo congresso, geralmente a gente tem feito coincidir os exames com os congressos, porque é uma oportunidade de se poder reunir o pessoal para fazer